Senhor presidente, senador Mozarildo Cavalcante, senhores senadores, companheiros e companheiras, eu gostaria, senador Mozarildo, que venha à tribuna hoje para mais uma vez fazer, como tenho feito com frequência, falar a respeito da nossa região, a região amazônica. Aliás, assunto que lhe traz à tribuna quase que diariamente, assim como o senador Waldir Raupp. E falo na presença de senadores que compõem a região amazônica, o senador Waldir, Vossa Excelência, senador Mário Couto, que aqui está, lá do estado do Pará. E dizer que, registrar que recentemente, muito recentemente, o Tribunal de Contas da União divulgou um relatório relativo a um diagnóstico por eles realizado, uma auditoria, um diagnóstico em relação às 247 unidades de conservação da Amazônia. Esse relatório teve uma pequena divulgação pela imprensa, entretanto, uma repercussão menor ainda, senhor presidente, quase que nenhuma repercussão. Eu, a partir deste relatório, senhor presidente, procurei, juntamente com a equipe que apoia o nosso mandato, o nosso gabinete de Brasília, aqui de Brasília, do Senado, ou mesmo lá de Manaus, nós procuramos coletar informações novas, procuramos nos certificarmos da veracidade de alguns dados divulgados que são gravíssimos nesse relatório do Tribunal de Contas da União, e estivemos conversando com membros, pessoas, servidores públicos federais que atuam em Manaus, no Instituto Chico Mendes. Essa auditoria, esse diagnóstico das 247 unidades de conservação foi realizada no Ministério do Meio Ambiente e no Instituto Chico Mendes, que tem um abrigo junto ao Ministério do Meio Ambiente, Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, que há alguns anos, todos devem se recordar, é um instituto novo que foi criado, cujo objetivo principal é gerenciar, coordenar, fazer a gestão das unidades de conservação do Brasil. À época, eu fui uma das críticas, senador Raupp, da criação do Instituto Chico Mendes, porque uma nova estrutura dentro do poder público foi criado, sem que fosse criado cargos e estrutura suficiente para abraçar essa nova estrutura. Pelo contrário, o Instituto Chico Mendes nasceu a partir de um racha que foi promovido dentro do IBAMA. Ou seja, grande parte da estrutura do IBAMA foi repassada para o Instituto Chico Mendes. Quais as consequências a partir daí? As consequências são exatamente essas que estão sendo divulgadas através de estudos e de diagnósticos. Eu aqui me refiro a um relatório produzido pelo Tribunal de Contas da União, mas existem outros estudos, outros balanços que mostram a fragilidade que aquela ação levou a um aumento da fragilidade tanto do IBAMA como do Instituto Chico Mendes, porque grande parte dos servidores do IBAMA foram repassados para o Instituto Chico Mendes. Vários escritórios do IBAMA foram fechados e repassados para o Instituto Chico Mendes, muitos dos quais sequer foram ativados pelo Instituto Chico Mendes. Procurei a unidade, senhor presidente, avançada de administração e finanças, que está localizado em Manaus, para me certificar da veracidade dos dados aqui apresentados. Porque o relatório, ele diz de uma forma muito expressa, dura e direta, que dessas unidades de conservação da Amazônia, somente 4% encontram-se em alto grau de implementação e de gestão. Menos de 5%, senador Mozarildo, somente 4%. Diz que estão comprometidas as atividades essenciais dessas unidades, como atividades de fiscalização, atividades de proteção, de pesquisa e de pesquisa. Comprometidas essas atividades, e vai mais. Destaca que foi detectado problemas de articulação e comunicação entre os atores envolvidos na gestão das unidades de conservação.
decorrentes de uma insuficiente coordenação, da baixa cooperação e da frágil comunicação. E mais, o relatório mostra que conclui que todos esses problemas põem em risco o patrimônio público ambiental e ainda mostrou a carência de dados sobre a participação dessas unidades em dois processos fundamentais, como o desmatamento e o fluxo de carbono, senhor presidente. Ou seja, as conclusões do Tribunal de Contas é que as políticas determinadas e dirigidas para as unidades de conservação não estão sendo efetivadas, por todas as razões, por falta de pessoal, por falta de comunicação, por falta de estrutura, por falta de recursos. E o que é mais grave, senadores, aí eu quero chamar a atenção dos senhores e, desde já, pedir para que façamos algo. Nós estamos já no mês de dezembro, dificilmente poderemos realizarmos muitas atividades antes do recesso, mas iniciando agora podemos dar sequência no ano de 2014, porque o assunto é grave, muito grave, e requer da parte de todos nós da região uma ação contundente. Porque quando nós todos, e o Brasil participa de fóruns internacionais, sobretudo os fóruns ligados ao meio ambiente, à biodiversidade, a região mais discutida e sobre a qual os olhares do mundo estão voltados é a região amazônica, que detém a maior floresta tropical do planeta, a maior reserva de água doce, a maior biodiversidade do planeta. E isso deveria servir não apenas para chamar a atenção da opinião pública internacional, mas para chamar a atenção da política brasileira, senhor presidente. Então, não é incomum ouvirmos, e Vossa Excelência fez um pronunciamento interessante aqui da tribuna, senador Mozarildo, transcrevendo, replicando o que disse o comandante da Amazônia, o comandante do Exército, o general Vilas Boas, em que falou de forma textual: a Amazônia ainda é tratada pelo governo central como colônia. É tratada como colônia. Há de se imaginar que, pelo menos na questão ambiental, nós devêssemos ser a prioridade no cenário federal. Mas nem aí, o que é mais grave, nem aí. E eu faço esse pronunciamento e digo, senador Mozarildo, vou encaminhar a cópia deste pronunciamento à ministra Isabela, uma ministra de muita competência, que tem um compromisso profundo com o Brasil, com o meio ambiente e com a Amazônia, e com o processo de desenvolvimento sustentável. Mas eu encaminharei a ela este pronunciamento. Chega aqui ao plenário agora, senador Jorge Viana, porque é muito grave o que está acontecendo dentro do Ministério do Meio Ambiente, dentro do Instituto Chico Mendes. Quando esse instituto foi criado, criou-se algumas unidades avançadas de administração e finanças. E por que foram criadas essas unidades? Porque os técnicos ambientais não se entendiam capazes de administrar e de gerir as finanças do Instituto Chico Mendes e das localidades e das áreas de conservação. Não se sentiam à vontade, então essas unidades foram criadas. A princípio, estavam previstas, senador Valdir Raupp, 9 unidades descentralizadas avançadas de administração e finanças. Dessas, 2 das 9 previstas, somente 2 para a Amazônia. Uma que deveria estar no Pará, na cidade de Belém, e a outra em Manaus. E a de Manaus abrangeria Rondônia, Roraima e o estado do Acre. O que aconteceu? Somente uma dessas unidades foi implementada, a unidade localizada em Manaus. A unidade Belém nunca saiu do papel, nunca foi implementada. Então, foram implementadas 8 unidades. Das 8 unidades implementadas, vejam, Vossas Excelências, estou falando aqui de Instituto Chico Mendes, de Biodiversidade. Estou falando de um instituto que tem como função principal cuidar das áreas protegidas desse país. A maior parte das áreas protegidas desse país estão na Amazônia. E das 2 unidades avançadas de administração e finanças previstas, das 9 previstas, 2 iriam na Amazônia e uma nunca foi implementada, apenas a de Manaus, que, repito, cuidaria do Acre, Rondônia e Roraima. Mas vejam os senhores, eu não quero dizer que esses números estão exatos, mas estão muitíssimos
aproximados. Olha as unidades que foram implementadas. Na Bahia, em Arambepe, Rio de Janeiro, 2, uma em Teresópolis, outra na Tijuca, Paraíba, Cabedelo, em São Paulo, em Atibaia, no Paraná, Foz do Iguaçu, em Goiás, Goiânia e a do Amazonas em Pará, a do Amazonas em Manaus e a do Pará em Belém, sendo que a de Belém nunca foi implementada. O número de servidores dessas unidades, eu agrupei aqui por região. Região Nordeste e Centro-Oeste, tem 44 servidores lotados nessa unidade. Regiões Nordeste e Centro-Oeste juntas são 3 unidades, uma em Goiás, Paraíba e Bahia, com 44 servidores. Regiões Sul e Sudeste juntas são 2 unidades no Rio de Janeiro, uma em São Paulo e uma no Paraná. 4 unidades, 77 servidores. E na Amazônia, onde tem mais de 80% das áreas de preservação. Quantos servidores? 5 servidores. 5 servidores, senador Jorge Viana. A ministra Isabela tem que saber disso. A ministra Gleisi Hoffmann, da Casa Civil, tem de saber disso. A presidenta Dilma tem de saber disso. O que é o Instituto Chico Mendes para cuidar de área de preservação no Rio de Janeiro, senadores? É para isso que serve o Instituto Chico Mendes? Ou é para cuidar da Amazônia? Mais do que isso, não será essa a única vez que eu virei à tribuna para tratar do assunto. Porque conversando com servidores eu fiquei indignada. Porque é assim que tem que ficar um representante da região que vê um órgão que foi criado para cuidar da região, das áreas de conservação, tratar a nossa região como vem sendo tratada. Expedientes são enviados do Amazonas para cá, são enviados do Amazonas para Brasília e sequer são lidos, quanto mais despachados. Eu pedi que fosse impresso um mapa do Brasil com as áreas de conservação, estão todas aqui na Amazônia. E aí são 77 servidores do ICMBio no Rio de Janeiro, nessa unidade avançada de administração e finanças, e só 5 na Amazônia, porque a unidade do Pará nunca foi implementada, a que está funcionando é do Amazonas e será desmobilizada. E não venha querer o Ministério do Meio Ambiente dizer, não, essa formatação está errada, nós vamos mudar. Não, mude depois que mandaram os 77 servidores do Rio de Janeiro para a Amazônia. Nós vivemos um problema sério na Amazônia. Se faz um concurso público hoje, são aprovados para determinado órgão 15 servidores. Dali um ano, dos 15 servidores, 12 pediram remoção para outros estados brasileiros fora da Amazônia. O senador Mozarildo sabe disso. Lá no meu estado, no Amazonas, é assim. Procure o Ministério Público Federal, procure a Receita Federal, procure todos os órgãos públicos para a gente ver a dificuldade de manter o pessoal trabalhando na região. E aí chegamos e pegamos um instituto criado para cuidar do meio ambiente e a maioria dos servidores estão no Rio de Janeiro. Então, senhor presidente, eu quero agradecer o tempo a mais que Vossa Excelência me dá, dizer que volto à tribuna para tratar desse assunto e que hoje mesmo espero que chegue à mesa da ministra Isabela, que tem sido dura, tem sido uma administradora corretíssima ao cobrar os governos estaduais quando o desmatamento é ampliado. Assim que acontece em Rondônia, assim que acontece no meu estado. Aliás, eu dou total apoio a ela. Quando aumenta o desmatamento no Amazonas, por exemplo, seja dura, ministra. Mas ela não pode nos tratar em contrapartida dessa forma. Manter nas unidades avançadas de administração do Instituto Chico Mendes, o ICMBio, 77 funcionários no Rio de Janeiro e somente 5 na Amazônia, senador. Não é correto, não é justo. E não é essa a prática deste governo federal. Não é mesmo. Então eu faço apelo, volto aqui porque tenho muitas coisas a falar do relatório, dos dados que detectei. Falo deste porque considero muito simbólico, mas isso vem causando e trazendo prejuízos gravíssimos para a nossa região. E Vossas Excelências que são de lá sabem exatamente do que eu estou falando. Muito obrigada, senhor presidente. Eu cumprimento Vossa Excelência, minha colega